vivendo aqui dias incríveis, incríveis, tá bom? Pega a sua Bíblia, por favor. Abra ela na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 7. Tiago está lá no final da Bíblia, um dos últimos livros do Novo Testamento. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga bem alto: eu vou morar no céu. Que povo lindo, né, gente? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Queridos, eu sempre informo nesse altar que a agenda do pastor Paulo e da pastora Dayana está totalmente aberto para visitas. Nós temos visitado em média 8 famílias por semana, às vezes 2 ou 3 vezes no dia. Nós estamos visitando. Então, se você deseja que a gente vá na sua casa, no seu estabelecimento, viu? Nos procure, envie uma mensagem, porque vai ser uma honra poder estar com vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vou repetir: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. Olha aqui para o pastor Paulo. Queridos, nós começamos na semana passada, pela direção do Espírito Santo, uma nova série de mensagens cujo tema é Eu amo a minha igreja. Semana passada foi impactante, tivemos almas no altar, e nós ministramos aqui sobre o que é a igreja, a importância da igreja, como ela é importante na sociedade, porque através da igreja, vidas são transformadas, assim como eu fui, assim como você foi. Nós falamos um pouco também que a igreja não começa com paredes, com poltronas, com microfones ou com iluminação, não. A igreja começa através de uma visão. Mencionamos aqui também a visão da nossa igreja. E nós falamos que para uma visão grande, nós precisamos ter uma fé grande também. Para uma visão grande, nós precisamos estar totalmente dependente de Deus. E nessa visão grande, claro, inclui eu, e inclui você. Aprendemos aqui na semana passada que nós precisamos amar a igreja, cuidar da igreja e assumir responsabilidades com a nossa igreja. E eu creio plenamente que depois dessa série de mensagens nós vamos sair daqui batendo no nosso peito e dizendo: eu amo a igreja do Senhor. Porque se eu amo a minha igreja, é também a minha responsabilidade. Quem aqui ama a igreja do Senhor? Levante a sua mão e diga: eu amo a igreja do Senhor. Pois bem,
cheguei aonde eu queria. Todos nós amamos a igreja de Cristo. Todos nós temos um carinho pela igreja de Cristo. Mas por causa desse amor, por causa desse carinho, por causa desse afeto, nós seremos tentados pelo nosso inimigo que chama Satanás. Pasmem, senhoras e senhores, o diabo vai fazer de tudo para o amor que está dentro do teu coração pela igreja se esfriar. O diabo vai fazer de tudo para que você não congregue mais e que você crie resistência com a casa do Senhor. Eu sempre digo que o diabo tem muitos planos, muitas estratégias. Entre elas, ele sempre vai usar alguém para nos tirar do propósito, para nos tirar dos caminhos do Senhor. O diabo sempre vai usar alguém do nosso trabalho, fazendo com que a gente esfrie. O diabo sempre vai usar alguém da nossa família, para que a gente saia do propósito e que a gente não cumpra o propósito do Senhor. O diabo vai sempre tentar usar pessoas até mesmo da igreja. Pastor, que é isso da igreja? Sim, eu já falo sobre isso. O diabo às vezes vai usar pessoas da igreja para que o amor que está dentro do nosso coração esfrie. Por isso, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos alertar, para falar conosco que a gente precisa nos blindar dos ataques do diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: estejam alertas e vigiem, o diabo é inimigo de vocês, anda ao seu redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Então, sabendo disso, a gente precisa se preparar. Sabendo disso, a gente precisa se equipar. Eu já servi o Exército Brasileiro por 2 anos. E sempre quando tinha algum acampamento, algum treinamento específico, a gente se equipava. Porque o que viria pela frente não era nada fácil. Assim também nós precisamos nos equipar. Nós precisamos nos blindar. Nós precisamos colocar a nossa farda do Exército de Cristo, porque quando o diabo tentar, ele vai ter 2 trabalhos. O primeiro é se levantar e o segundo é cair diante de nós, porque nós estamos preparados. Então, pastor, quais as medidas eu preciso tomar para não deixar o amor pela igreja se esfriar? Pastor, o que eu preciso fazer para não perder o amor, o carinho, a admiração pela casa do Senhor? Nós precisamos nos blindar, nós precisamos nos preparar. E 3 coisas o Espírito Santo colocou em meu coração que é muito preciso a gente fazer, para que a gente não venha esfriar, para que a gente não venha ficar sem congregar, porque se a gente não entra aqui, a gente não ouve a palavra. Se a gente não ouve a palavra, a gente não é abençoado. Se a gente não é abençoado, nós não vamos congregar juntamente com os nossos irmãos. Então a gente precisa, em primeiro lugar, blindar as nossas bocas. Vou repetir. Nós precisamos blindar as nossas bocas. E por que, pastor? Porque dentro da nossa boca tem um órgão chamado de língua. E a língua, ela pode dar vida, como também pode matar. Significa que dentro da nossa boca sai um decreto. E esse decreto, ele pode ser de vida, ou ele pode ser de morte. Escute isso, por favor. Isso aqui é muito sério, mas muito sério. A língua tem sido um dos motivos principais para esfriar os crentes dentro da igreja. A língua tem sido uma arma de Satanás para derrubar os crentes dentro da igreja. A língua tem sido uma das ferramentas do diabo para tentar tirar as pessoas da casa do Senhor. Como assim, pastor? Eu vou logo ao ponto.
As virtudes, ou uma das virtudes malignas da língua, é exatamente a fofoca. Nada é mais prejudicial para o corpo de Cristo do que a fofoca. Entre muitas coisas adoecem a igreja. Uma delas, a principal, a fofoca. A igreja do Senhor tem sofrido muito por causa de pessoas que não estão vigiando com as suas palavras. Quando essas pessoas não vigiam com as suas palavras, automaticamente elas contaminam os irmãos. Certa vez Jesus se levantou e ele, pregando o evangelho, ele disse: o que contamina o homem não é aquilo que entra na boca, mas é aquilo que sai da sua boca. Tem muitas pessoas contaminando uns aos outros. Eu quero destacar aqui, em nome de Jesus, a Bíblia condena a fofoca. Eu posso ouvir um glória a Deus? A Bíblia condena a fofoca. Nós temos muitos versículos na palavra de Deus. Poderia aqui citar muitos, mas eu quero citar apenas um, que está em Levítico 19:16, que diz assim: não espalhe calúnias, não espalhe fofocas no meio do seu povo, não se levante contra a vida do seu irmão, assim diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, Deus abomina a fofoca, e nós precisamos cortar esse mal pela raiz. Mas pastor, como a gente vai combater a fofoca? Como a gente vai cortar o mal pela raiz? Vamos lá, primeiro, a gente precisa, em primeiro lugar, recusar a fofoca. Vou repetir. Em primeiro lugar, nós precisamos recusar a fofoca. Se a pessoa chegar para você e fazer uma fofoca, automaticamente você precisa recusar. Eu não quero ouvir. Eu não preciso ouvir. Se ela insistir, você diz: mas eu não quero ouvir, porque Deus abomina a fofoca. Escute. Alguém pode chegar para você e dizer: eu tenho uma coisa para te contar. E aí você tem que ser ligeiro. Você tem uma coisa para me contar, ou você quer falar sobre uma pessoa? E ela vai chegar para você e vai dizer: eu quero falar sobre uma pessoa. E você precisa recusar. Essa pessoa não está aqui. Porque quem faz fofoca é maldoso. Não fala na frente do irmão, mas fala por detrás do irmão. Precisamos recusar. Se alguém chegar para você e fofocar e dizer: meu irmão, tem uma pessoa aqui que não fala com a gente direito, que não cumprimenta, não dê corda, recuse, porque a fofoca Deus abomina. Em segundo lugar, o que a gente precisa fazer para acabar, cortar o mal pela raiz? Nós precisamos repreender a fofoca. Repreender a pessoa que está fazendo a fofoca, que está causando disse-me-disse. Como assim, pastor? Você precisa mostrar a Bíblia para ela e dizer que Deus não aceita a fofoca. Você sabe por que essa igreja tem crescido muito? E você sabe por que a gente não vai parar de crescer? Porque o Senhor não tem permitido a fofoca aqui dentro. Você pode levantar as mãos e dar glória a Deus? Porque a gente entende que falando do nosso próprio, nós estamos desonrando a Deus. Então nós precisamos nos levantar como pessoas de caráter, pessoas de verdade, repreender, recusar, porque nós não somos agente do diabo, nós somos agente de Deus, e nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Nós estamos aqui não para destruir a vida de ninguém, mas nós estamos aqui para restaurar vidas, restaurar lares, restaurar casamentos. Ei, meu irmão, Deus não te chamou para falar mal de ninguém. Deus te chamou para você abençoar vidas. Pode aplaudir direito. Pastor, a mensagem semana passada foi tão dura. Eu pensei que o senhor ia trazer algo, né? Um melzinho. Não estou falando de igreja. A série de mensagens é sobre igreja. Então vamos lá. A segunda coisa que a gente precisa blindar
são os ouvidos. Vou repetir. A gente precisa blindar os ouvidos. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a. Porque o que te fortalece é a palavra. O que deixa você firme aqui na casa do Senhor é esse livro aqui, ó. O que faz você caminhar, o que faz você ter força para caminhar se chama Bíblia. Se chama Palavra de Deus. Quer crescer na Bíblia? Quer crescer na casa do Senhor? Leia a Bíblia. Quer ser uma pessoa bem-aventurada onde você pisar? Leia a Bíblia. Escute palavra. Se dedique à leitura bíblica, e você vai ser um homem, uma mulher bem-aventurado em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos ouvir a palavra. Só que tem um detalhe: a minha geração, eles querem ouvir em primeiro lugar outras coisas. E ao ouvir outras coisas, essas pessoas estão esfriando, estão perecendo. Ao ouvir outras coisas além da palavra, que não seja a palavra, essas pessoas estão se perdendo. Essas pessoas estão parando na caminhada. Mas, pastor, o que os crentes estão ouvindo ao invés da palavra, eu digo profecias. Vou repetir: profecias. Tem crente que está agarrado à profecia como um amuleto. Não sai de casa se não levantar um profeta para falar com ele. Não se move se não tiver uma profecia. Tem gente que só vem para o culto quando tem profeta. Faça assim com o seu dedo. Levante o seu dedo. Aponta para você. Você é o maior profeta da tua vida. Precisamos ouvir palavra. Pastor, mas você não crê em profecia? Claro que eu creio. Essa igreja é uma igreja viva, a gente crê, mas a gente precisa filtrar. Por isso eu estou te ensinando. Por isso eu estou te alertando aqui nessa manhã. Tem gente, irmão, que só vem para a igreja quando tem profeta. Me mostra na Bíblia alguém procurando profecia. Você sabe a única pessoa que procurou profecia e se deu mal? Saul. Nós temos que ir atrás da palavra, porque é a palavra que levanta, é a palavra que edifica, é a palavra que restaura, é a palavra que dá vida, é a palavra que coloca a pessoa de pé. A Bíblia em primeiro lugar. Escute. Mas, pastor Paulo, você não crê? Eu creio. Eu quero te explicar aqui: a profecia serve para 3 coisas. Quantas coisas eu disse? 3 coisas. Primeiro, edificar. Ela edifica a vida de uma pessoa. Segundo, exortação. Ela exorta. Em terceiro lugar, ela consola. E ao receber uma profecia, eu estou te instruindo como pastor dessa igreja. Ao receber uma profecia, primeiro você precisa analisar a profecia. Eu cresci num ambiente profético como esse. Eu fui instruído pelos meus mentores, pelos meus líderes, que quando a gente recebe uma profecia, a gente precisa analisar. Eu me lembro que o meu pastor, ele falou assim: Paulo, quando você receber, você precisa ter 2 sacos. Eu falei: como assim, pastor? Um saco à sua direita, que é para onde a profecia serve, e a sua caixa de promessa. E do outro lado é um saco de lixo. Você recebeu uma profecia, você analisou. Você não vai julgar o profeta, porque a gente não deve julgar ninguém. Mas você analisa a profecia: pastor, serve, coloca no saco da promessa. Mas se não serve, joga fora. Analise a profecia. Blinde os seus ouvidos, para que o seu amor pela igreja não se esfrie. Escute. Ao receber uma profecia, a gente precisa analisar. Agora, a profecia serviu para você? Foi de encontro àquilo que você está vivendo? Sim, pastor. Então faz o seguinte: caminha na obediência. Caminha na palavra.
caminha naquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque eu já vi muita gente colocar a culpa em profeta, mas ele está com a vida totalmente errada. Eu já vi pessoas colocar a culpa em Deus, em profetas, porque estão com a vida toda errada, não estão seguindo o caminho do Senhor. Você se lembra de Deus e o povo de Israel, Moisés? Deus usou Moisés para falar com o povo: vocês vão chegar na terra prometida. O povo todo vai chegar na terra prometida, e só 2 chegaram, Caleb e Josué. Deus mentiu? As palavras que estavam na boca de Moisés eram palavras mentirosas? Não, o povo pereceu. O povo não teve compromisso. Como que Deus vai honrar uma palavra profética se a pessoa não tem compromisso com Ele? Como que Deus vai operar um milagre se a pessoa não está no centro da vontade de Deus? Escute. Mas talvez você está pensando, analisando, fale: pastor, eu recebi uma palavra, recebi uma profecia, pastor, e não se cumpriu. Eu fiz tudo certo, pastor. Uma pergunta: será que realmente a profecia era de Deus ou era do homem? Vou repetir. Será que a profecia era de Deus ou era do homem? Por quê, pastor? Porque às vezes a profecia não é do Espírito, mas sim do coração do homem. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes a pessoa não entrega uma palavra de maldade, mas ao invés dela orar e extrair aquilo que está no Espírito, ela vai extrair aquilo que está no coração. Às vezes não há maldade, mas não vem de Deus. Vou te dar um exemplo. Início de caminhada, fui eu e mais um irmão, Leandro, visitar uma pessoa muito querida naquela época. E nós estávamos dentro do hospital. A pessoa estava no leito do hospital, na UTI, quase morrendo, no fim da sua vida. Do lado a esposa chorando, do lado os filhos, as filhas chorando. Levanta esse amigo meu e disse assim: assim diz o Senhor, ele vai viver. Ele olhou o sofrimento da mulher, olhou o sofrimento dos filhos e vai viver. Sabe o que aconteceu? O homem morreu. A profecia não veio de Deus, a profecia veio do coração do homem. Pastor, que mensagem dura. Eu, como pastor, tenho a minha obrigação de instruir você. Uma outra coisa também: cuidado com profetadas. Pastor, o que são profetadas? São profecias de falsos profetas. São profecias de homens e de mulheres que estão brincando com Deus, que estão falando que Deus está falando e na verdade Deus não está falando. Cuidado, analise cada palavra que você recebe. Em Araruama, perto da minha cidade, Rio das Ostras, acabei de pregar numa Assembleia de Deus, e a igreja estava em luto. Segundo o pastor, entrou uma pessoa lá denominada profeta, uma senhora que tinha um problema de coração. Ele virou para ela e disse assim: Deus te curou, para de tomar o remédio. Sabe o que aconteceu? A mulher morreu. Tudo por causa de pessoas irresponsáveis. Pregando em Boston, um pastor chegou para mim e disse assim: pastor, levantou uma mulher aqui que se diz profeta, olhou para o homem e disse assim: essa família não te pertence. Essa esposa não é a esposa que Deus quer para você. Essa família, esses filhos, Deus tem outra família. A sua família está no Brasil. Sabe o que esse homem fez? Passando uma crise no casamento, passando dificuldade em casa, ele pegou a bagagem dele e foi para o Brasil. Eles estavam sem status aqui, e sabe o que aconteceu? Ele não pôde voltar mais, destruiu a família dele, acabou com a família dele. A esposa casou com uma outra pessoa, e hoje ele está em depressão, por causa de palavras de falsos profetas. Escute, por favor. Você precisa analisar. Você precisa analisar cada profecia. E você sabe o que é triste? Me pergunte: o que, pastor? Só fala se você me perguntar bem alto: o que, pastor? Tem gente saindo da igreja por causa de profecia que nem de Deus era.
Tem gente esfriando por causa de profecias que nem de Deus era. Você sabe por que essas pessoas estão entristecendo? Você sabe por que essas pessoas estão saindo da igreja? Olha aqui para o pastor Paulo, por favor. Porque essas pessoas não estão alicerçadas na palavra. Porque essas pessoas não estão fundamentadas na palavra. Não analisou. Só corre atrás de profecia, falsas doutrinas. Sabe o que vai acontecer? Quando vem um vento, ela some e ela cai. Meu irmão, eu tenho a plena convicção que eu preciso estar alicerçado na palavra. O que eu já ouvi de palavras que cumpriram na minha vida, mas outras palavras não se cumpriram. Eu não julguei profeta, e eu continuei caminhando. Viraram uma vez para minha esposa, uma mulher, e disse assim: vejo o senhor no altar, pastor. De um lado um menino, e do outro lado uma menina. Fizemos um chá de bebê, o que veio? Veio um menino lindo chamado Davi. Eu não murmurei. Eu não saí da igreja por causa de homem, porque eu estou alicerçado na palavra. E quando você está alicerçado na palavra, você entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você precisa estar alicerçado na Bíblia. Você pode aplaudir a Jesus? Já viraram para mim várias vezes: pastor, você vai comprar esse prédio. E você sabe que é o nosso desejo de comprar esse prédio, 3,5 milhões. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus pode te usar para comprar esse prédio. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus pode te usar. Eu já recebi muitas palavras, homens e mulheres: e se Deus nos levar para um outro lugar e a gente comprar outro lugar, eu vou ficar de mal com Deus? Eu entendo que a vontade dele é boa. Levante as duas mãos bem alto. Eu estou sentindo uma unção profética descendo sobre a casa do avivamento. É Deus te dando conhecimento, é Deus te dando estrutura, é Deus tampando o seu ouvido para você filtrar o que é palavra de Deus e que não é. Nós não vamos julgar homens, mas nós vamos sair daqui convicto de que a palavra de Deus nos basta. Uou, você pode aplaudir a Jesus? Quer que eu continue? Diga amém. Nilson, prepara o segurança para eu sair depois do culto aí. Brincadeira, irmão. É Bíblia. Esse dia viraram para mim: pastor, o senhor não tem medo das pessoas saírem da igreja? Eu falei: claro que não, tenho que pregar a verdade. O que liberta? O que liberta? Você não está ouvindo uma mensagem bíblica? Uma mensagem de exortação para você sair daqui convicto de tudo? Então segura. Primeiro a gente precisa blindar o quê? Coloca a mão na sua boca e diga: minha boca. Você vai blindar a sua boca. Segundo, a gente precisa blindar o quê? Coloca a mão no seu ouvido e diga: o meu ouvido é blindado pelo Senhor. Agora me pergunte: pastor, em terceiro, o que a gente precisa blindar? Coloca a mão nos seus olhos e diga: os meus olhos. Olha para mim. Olhos na Bíblia é a luz do corpo. Vou repetir: olhos na Bíblia é a luz do corpo. Mateus 6, 22, 23 diz: os olhos são lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo também será. Mas se os seus olhos forem ruins, o seu corpo estará em trevas. Então coloca a mão nos seus olhos e diga: tudo começa aqui. Está fraco? Tudo começa aqui, pelos olhos. Nós precisamos ter olhos bons. E para os nossos olhos, para que os nossos olhos sejam bons, eles precisam estar fitados em Jesus. Um cristão verdadeiro, ele só olha para Cristo. Eu vou repetir: um cristão verdadeiro, ele só olha para Cristo. Os seus olhos precisam estar fitados completamente no Senhor Jesus. Porque se eu entendo, se eu tirar os meus olhos de Jesus, eu vou me perder. Eu vou sair do centro da vontade dele. Então os meus olhos precisam estar em quem? Em Jesus. Você se lembra de Pedro? Pedro anda sobre as ondas do mar. E ele está andando porque os olhos dele estão em quem? Jesus.
Mas quando Pedro tira o foco de Jesus, o que ele começa a fazer? Ele começa a afundar. Tem pessoas que estão olhando para outras situações e estão afundando. Existem pessoas que estão olhando para a crise financeira e estão afundando. Existem pessoas que só estão olhando para o problema e estão afundando. Existem pessoas que estão olhando para o vale, para o deserto e estão afundando. E não estão fitando seus olhos em Jesus. Meu irmão, enquanto você estiver focado no problema, na crise, no desemprego, você só vai afundar. Mas que é um conselho do pastor Paulo: fita os seus olhos em Jesus, porque pode vir vento, tempestade, problema, você vai continuar andando sobre as ondas do mar. Levante a sua mão, deixa eu ministrar uma palavra profética sobre a tua vida. A partir de hoje você não vai tirar os olhos dele, você vai continuar fitando os seus olhos em Jesus, porque pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir provação, pode vir deserto, você não tomba, ele estará ali ao tempo todo te dando a direção. E eu profetizo que nós vamos chegar. Quem crê nisso? Quem crê nisso, levante a sua mão, dá um tapinha na mão do teu irmão e diga: não vamos tirar os olhos de Jesus. Dá um tapinha na mão esquerda e direita e diga: nós não vamos tirar os olhos de Jesus. Escute isso. Pastor, você não vai falar nesse tópico da igreja? Claro que eu vou. Isso é uma estatística que eu vou falar aqui. Você sabia que uma das coisas que mais tira as pessoas de uma igreja, que fazem com que elas perdem o amor e se esfriem na igreja, é quando essas pessoas começam a olhar para o homem. É quando essas pessoas começam a focar no homem. Elas tiram os seus olhos de Jesus e só focam no homem. Isso aqui é uma desculpa farrapada, porque a gente precisa olhar para Deus. Porque, pastor, porque dentro dessa igreja aqui não tem ninguém perfeito. Eu sempre digo que a igreja é um hospital, e todos nós estamos passando em alguma área da nossa vida por um tratamento, por um atendimento. Todos nós que estamos aqui, nós estamos sendo ministrados pelo Senhor Jesus. Nós somos falhos. Todos nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Só que mesmo assim as pessoas estão olhando para o homem. Meu irmão, se o pastor esquece alguma coisa, ela já quer sair da igreja. Se o irmão não fala com ela, já quer sair da igreja. Se as crianças estão brigando dentro da igreja, já quer sair da igreja. Se acontecer um problema, se o pastor não escalou ele, não escalou ela, não deu o microfone para ele, para ela, já quer sair da igreja. Essas pessoas precisam amadurecer. Essas pessoas precisam crescer. Essas pessoas precisam se fortalecer na fé. Hebreus 12, verso 1 e 2 diz: e olhando firmemente para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto suportar a cruz, e hoje ele está sentado à direita do trono de Deus. Nós precisamos olhar para ele. Levante a sua mão em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu olho para Jesus, eu entendo. Se o pastor, se o diácono não veio falar comigo, eu entendo que ele está ocupado, é por isso que ele não falou. Eu entendo se as crianças brigam, eu não vou brigar também, porque daqui a pouco as crianças vão fazer as pazes e vai ficar ruim para a gente que é adulto. Se o pastor não escalou ele, se a pastora não escalou ela, eu não vou ligar, porque eu sei que a minha hora vai chegar. Se o irmão não falou comigo, se uma irmã virou o rosto e não falou comigo, eu entendo, talvez ela está passando um dia difícil. Meu irmão, quem está olhando para Jesus não vê dificuldade e problema. Você pode aplaudir a Jesus? Deixa eu terminar essa pregação dizendo que a maior desculpa farrapada é: pastor, saí da igreja por causa de pessoas. Se você saiu da igreja por causa de pessoas, você nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Não foi o homem que morreu na cruz do Calvário por você. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Sabe, meu irmão, a gente tem tantas coisas para conquistar, a gente tem tantas coisas para a gente avançar no reino de Deus, mas Deus está dizendo: enquanto você estiver com os seus olhos fitados em mim,
você vai longe. Coisas grandes vão acontecer. Gostaria de orar por você. Fique sobre os seus pés. Eu sinto no meu espírito que entrou alguém aqui nessa manhã, que talvez esfriou em algum momento da sua caminhada por causa de uma palavra que foi liberada sobre a tua vida, uma palavra de morte. Ou quem sabe você entrou aqui porque você ouviu uma palavra de homem, não era a palavra de Deus, você se esfriou. Você está desacreditado, desacreditada, mas eu quero dizer que Deus não muda. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã e você tirou os olhos de Jesus. E ao tirar os olhos de Jesus, sabe o que está acontecendo? Você só está afundando. Você só está perecendo. Deus preparou esse culto, essa reunião para te dizer: eu tenho algo grande para fazer na tua vida. Eu tenho algo especial para fazer na tua vida. Eu gostaria de chamar aqui à frente quem deseja uma oração e deseja ser blindado por Deus. Deus vai blindar o seu ouvido, Deus vai blindar a sua boca e Deus vai blindar os seus olhos. Eu sei que tem. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar. Pastor, quero voltar para Jesus. Pastor, quero algo novo. Isso, eu sei que essa palavra teve endereço. Vem mais, tem mais gente. Pastor, a religião me feriu. Vem na frente. Vem na frente. Eu quero viver. Olha que lindo, almas vindo na frente. Olha que lindo. Olha que lindo. Faz meu coração arder de novo. Eu sei que tem mais. Fazendo todo medo de Pastor, quero receber uma oração. Sai do teu lugar e venha. Sai do teu lugar e venha. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração Tem mais, pode vir. O altar te espera. O altar te espera. Sai do teu lugar e venha. Sai do teu lugar e venha. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Levante as suas mãos e adore Jesus. Eu quero conhecer mais de ti. Tem pessoas chorando aqui na frente. Espírito vem, Espírito Santo. Vem cá, Fátima. Espírito vem, Dá um abraço nela aqui. vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vou te dar mais alguns segundos, porque o Espírito Santo fala ao meu coração: filho, tem mais pessoas que estão no banco e que precisam sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a tua vida. E nós vamos profetizar que o seu coração vai voltar a arder pela obra de Deus. O seu coração vai voltar a queimar pela igreja do Senhor. Há pessoas que estão aqui que têm chamado de músicos, levitas, pregadores, e Deus está dizendo: eu quero te ativar. Eu quero um tempo novo para a tua vida, para a tua chamada. Sai do teu lugar e venha. Nós vamos orar, nós vamos abençoar e nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida.